Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu tô aqui, não tô de anfitriã, hoje eu tenho um anfitrião aqui, o chefe, o patrão. Oiê! O dono de tudo isso. Não. A dona é ela. É ele quem proíbe a gente de fazer os parcelados que as clientes querem. Eu só cuido do financeiro. A dona é ela, a dona é ela. A dona da porcada é ela. Este é o Eduardo. Eu sou apenas um porco. Eu não sou palmeirense. Ela é palmeirense. Eu sou. Palmeiras não tem mundial. Esta é a pessoa pela qual vocês devem pedir descontos e parcelamentos e tudo mais. Te entreguei agora, né? Não, eu sempre penso em vocês. Esse é o Eduardo, meu esposo, meu sócio, meu comparsa de loucura. Isso é verdade. Isso é verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai contar um pouquinho Dois sobre... louquinhos. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história. Eu pessoalmente não gosto de... Eu gosto de pessoas mais doidas, assim. Se você não gostasse... Não conheço nenhuma pessoa normal que mudou o mundo. Se você não gostasse, você não tinha ficado comigo, eu acho. Não. Você é a minha pimentinha. Minha alegria. Enfim, a gente vai contar um pouquinho hoje sobre como que a gente se conheceu e como a gente chegou a Dermo Ciência. Como que a gente chegou aqui. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre todo mundo que trabalha nessa empresa, sobre como que a gente lida com as coisas aqui. E por que vocês gostam tanto? Por que vocês acham que a gente tem algo que é de diferente? E hoje vocês vão conhecer um pouquinho disso. Não, o diferente é a Adri. Eu sou normal. Enfim, como que a gente se conheceu, amor? Conta. Conta do seu jeito. Eu tava passando por Balneário Camboriú, né? E era para ficar de férias, era para ficar uma noite lá, visitar um amigo de infância meu. Salve aí pro Chiquinho. E aí, nessa uma noite, eu conheci a pessoa no lugar mais improvável possível, né? Na saudosa Jun. Nem sei se existe mais, Balneário Balneário. Camboriú. Não sei se a Jun existe, mas Balneário existe. E aí, assim, o amor subiu a serra, né? Subiu. O amor subiu a serra e, para o espanto de muitas pessoas, né? Em 3 meses depois, a Adri estava morando comigo. Mas antes disso, a gente já fez um negócio... Olha só o que eu troquei. Balneário Camboriú por São Carlos. Isso é amor, hein? Isso é amor. Não, até porque a gente pensava em trocar o contrário, lembra? É verdade. Deu ir, sei lá, para Curitiba ou para algum lugar assim mais perto, para ficar perto de Balneário. Mas, enfim, no final foi o contrário, que foi aquele ano que deu a chuvarada também, né? No ano de 2008 deu aquela chuvarada lá em Balneário Camboriú, lá em Itapema, inundou tudo. Né? Os morros andavam em Blumenau. E aí depois ficou muito ruim aquele ano, lembra? Aquele final de ano. Isso foi um pouco também... mas antes disso, a gente já tinha feito um negócio. Foi uma das primeiras... Um mês que a gente se conhecia. Um mês de relacionamento. Primeiro mês a gente já fez negócio. A gente já tinha feito umas coisas, né? Vocês ficam aí. Me deixa com vergonha. Viu? Ela fica vermelha. E aí a gente já fez um negócio lá, um negócio simples lá, sei lá, R$3.000. Uns cabelos. Assim, eu era cabeleireira e fazia mega hair. Colocava mega hair. E eu sempre comentei com ele que em São Paulo é onde tinha os melhores cabelos para comprar e onde era o melhor cabelo e o melhor preço. E eu comentei com você, e você falou, tá, mas e quanto que precisa? A gente foi na Galeria do Rock, né? Quanto que precisa? Para cabelo. Para comprar, e quanto dá de lucro? Como é que funciona e tal? Ele quis saber, né? Aí ele viu uma oportunidade ali. E aí a gente combinou para eu vir para São Paulo pra gente lá conhecer, pra gente lá comprar os cabelos e tal, ver os cabelos. Daí ela veio, ficou uma semana comigo. Nem me conhecia. Não. Na verdade, parece que eu já te conhecia, né? Há muito tempo. E aí compramos os cabelos, eu botei um monte de mega hair, vendi todos os cabelos naquele final de ano, que pagou o teu passeio no final do ano. Pagou nossas férias daquele ano. E aí foi onde começou o primeiro negócio. Aí tem umas histórias muito loucas, mas deixa para outro dia. Essas férias aí de...
Foi em dezembro, 14 foi Natal. 14 anos atrás. 14 anos atrás. Um salve aí para minha amiga Valéria, a marinheira. E aí, depois disso, eu vim morar em São Carlos. E você trabalhava na Opto na época, né? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Engenheiro, casei bem. Sou engenheiro, né? Quando ele falou para mim, engenheiro da USP, eu falei... engenheiro, formado na USP, com pós-graduação na FGV. Falei, é esse que eu preciso para administrar a dermociência. Vocês vão entender a piada depois. Enfim, e aí a gente veio morar em São Carlos. E logo... A gente ficou um ano aqui, aí logo a gente mudou, né? Mudamos rapidinho para Botucatu, eu trabalhei um pouco na Embraer, depois a gente mudou para São Paulo, né? E aí eu trabalhava no Itaú na época. E a gente ficamos lá 4 anos, né? Uns 5 anos, eu acho. Nossa filhotinha... Nasceu lá. Nossa periquita nasceu lá. E aí, depois que ela nasceu, a gente já começou a falar de... a gente nunca se adaptou bem, né? Aquela vida de São Paulo, né? Assim, um apartamento, aquela loucura. A gente é meio bicho do mato, assim, né? A gente gosta de interior. A gente gosta de mato, né? De casa. Cachorro, periquito, papagaio, né? E aí, assim, acabou surgindo a oportunidade de voltar para São Carlos, né? Mas a gente fez um planejamento, né? A gente planejou. Claro. Vamos abrir vamos sair de São Paulo. Como que nós vamos sair de São Paulo? Verdade, né? Então, eu fazia MBA em Gestão Estratégica Econômica de Negócios. Na FGV. Na FGV. Muito bom, por sinal, recomendo. E aí eu fiz o meu primeiro plano de negócios, né? Inclusive, foi até o meu TCC do MBA, né? Ao qual eu tirei 10. O pessoal vai achar que eu sou super se achão, né? Mas tô brincando. E vocês vão entender, porque é brincadeira. Já vou entender. Porque aí você faz o plano de negócio, né? Vê que dá certo, né? Aí você fala, não, no papel é tudo lindo. Dá para vender 40 mil por mês, né? Nunca vendeu mais de 20. Aí falava assim, não, quando vender 40 mil por mês, eu largo tudo e vou cuidar do negócio. Né? Porque... Não, antes disso... Tem várias piadas. Quando a gente resolveu fazer esse negócio acontecer de verdade, ele ficou em São Paulo e eu vim embora com a Isadora com 1 ano e 2 meses para São Carlos. Isso aí. É perto, São Paulo de São Carlos dá 230 quilômetros, então ele vinha toda sexta, voltava domingo. Então eu ficava aqui durante a semana sozinha com a Isa. Eu já tinha esquecido dessa tocando parte. A empresa. Então, por isso que ele comentou, quando começar a faturar X, eu venho embora. E esse X não acontecia. E esse tempo foi passando, e 1 ano, e 2 anos, e foi ficando terrível, né? Daí a gente pegou a crise de 2015, né? Foi uma crise, acho que no final do governo Dilma. PT, né? Aí, foi no finalzinho, a gente pegou uma crisezinha ali, né? Não conseguia vender, estava difícil, muita inadimplência. Lembra que a gente tinha muita inadimplência? A gente, na época, um pouquinho antes disso aí, a gente falou, quando a gente tinha distribuidora de cabelo, né? A gente tinha uns 5 ou 6 clientes assim que compravam bem todo mês. Então, era o pessoal que pagava nossas contas, né? E daí o resto do pessoal era, né, um dinheirinho a mais ali e tal. Aí, ali por 2015, desses 5, 6 clientes, ficou 1. Eu lembro disso. Os outros todos fecharam. E o pessoal, assim... fecharam, o pessoal já era ruim de pagar. Aí não pagava mais nada. A gente tinha muita inadimplência. Uma coisa que aumentou muito foi a inadimplência. Foi bem complicado aquele ano. 2015, né? 2016. Sem guerra, sem pandemia. 2016 a gente fez... 2016 foi quando a gente descobriu a dermociência. A gente já estava... Né, se você for lembrar, a gente já verdade. estava olhando, porque como a gente vendia produto de cabelo para salão, é muito comum os salões terem a parte de estética, né, maquiagem, enfim, junto. E aí você entrar com uma linha profissional é verdade. De pele, né, de estética, né, uma linha profissional de estética fazia todo o sentido. Então a gente já estava procurando. Eu já apresentava a parte de cabelo e já apresentava a estética também. A gente foi olhar algumas marcas, né, a gente foi em feira. Não lembro o nome delas agora.
E nenhuma dava certo? Não, não gostava. A região, não a região porque a gente vende uma marca de cabelo... pode falar o nome? Pode, a Capró. A gente vendia a Capró. Já contei isso várias vezes. E assim, a Capró é um produto de excelente qualidade, né? Você não tem um produto como a Capró no mercado, né? Pouquíssimas, Joico, sei lá, pouquíssimas, né? Uhum. Então, assim, eu sempre brinco, né? Que a gente não faz marketing aqui, né? Porque a gente conta a verdade para vocês. Então, a gente não precisa fazer marketing. A gente precisa... o nosso marketing, na verdade, é contar o que o nosso produto faz, né? Sem precisar ficar fazendo business bingo com vocês, né? Porque, assim, eu e a Adri, a gente tem uma dificuldade grande de mentir. Né? Então, assim, não é qualquer coisa que a gente consegue vender. Tem pessoas que têm dificuldade de vender aquilo que não... Tem pessoas que se der prego velho para eles vendem. A minha mãe é uma pessoa que ela vende qualquer coisa. Ela tem uma habilidade e tal, ela consegue... não estou falando que ela mente, mas estou falando que ela tem uma habilidade sobrenatural de vendas. Algumas pessoas têm habilidades de vendas, né? E a gente tem, eu e a Adri, a gente tem um pouco mais de limitação, porque não é qualquer coisa que a gente consegue vender, né? A gente precisa gostar muito. Acreditar, né? Então, assim, tem que ter esse vínculo, né? Até afetivo, né? Com o produto, né? Talvez, né? E aí a gente encontrou uma marca, né? Que era a marca anterior, né? A que a gente tem hoje. E aí era uma marca, assim, ela não estava pronta, ela tinha muitos... Era uma marca para estética. Ela era uma marca profissional de estética, né? Na verdade, o foco era totalmente diferente, era um outro negócio, né? Era um outro negócio. Na verdade, eu achei ele, você lembra que eu fui no Dr. Bruno, fiz alguns exames... E a gente tentou umas 2 vezes, né? Tentou umas 2 vezes. Umas 2 vezes. Fiz alguns exames e aí ele falou para mim, procura algumas marcas mais naturais e tal. E eu já procurava, óbvio, né? Eu já tinha isso, eu já gostava de coisa natural. Isso é antigo seu, né? Bem antigo. Essa coisa que é da sua avó. Vem da minha avó, exatamente. E aí, tem uns livros lá em casa da avó dela que são... muito bons, né? Bem antigos. E aí eu lembro que eu fui atrás de uma marca... Comecei a pesquisar sobre marcas para estética que tivessem esse foco mais pro natural. E tinha muito poucas na época. Acho que tinha... E na internet também não era tão simples de achar como é hoje. Enfim, não era. Aí eu lembro que porque conforme você vai mandando pro universo, o universo vai te mandando, vai te botando no caminho, né? E aí você lembra que eu fui numa esteticista e perguntei para ela, você conhece alguma marca de produto natural e tal? E ela falou da Dermociência. Não, era a Claudinha. Fui fazer massagem, corporal. E ela falou da Dermociência, da Dermocientia, né, que era aquele nome antigo. E aí eu fui atrás deles. E aí cheguei lá, falei, olha, eu posso representar a marca aqui na região e tal. Então nós começamos com a marca como distribuidor. Né? E eu me apaixonei pela marca, porque tudo que eles tinham, né, todas as formulações eram todas limpas, já tinha essa vertente assim, do natural, os ativos eram de altíssima qualidade, ativos importados, enfim, levei para algumas amigas testarem, elas aprovaram e eu então nem se fala. E aí a gente começou a trabalhar com eles. Logo em seguida eles anunciaram a venda da Dermociência, que na época era até outro nome assim, né, que era do latim e tal. Aí conta o que aconteceu. Quando a gente anunciou... aí a gente comprou, adquiriu a marca, né? Eu cheguei para você, né? Falei, amor... Não, foi Cadê aquele plano de negócio? Aí eu fiz outro plano de negócio. Exatamente. Lindo, assim, um plano de negócio outro plano de negócio que, né, números, né, planilha de Excel é uma beleza, né? Os números lá, bonitão, né? E daí deu tudo errado. Hoje a gente ri. Hoje a gente ri, né? Mas, assim, eu lembro que teve um mês lá que a gente faturou R$269. Foi quando a gente quebrou. Não lembra dessa parte? Não, pula essa parte. Mas é engraçado, engraçado. Hoje, né? Hoje é engraçado. E, enfim, aí deu tudo errado, né? E a gente aí... Não deu tudo errado. Não deu tudo errado. Tudo errado não, porque a gente está aqui, né? Alguma coisa deu certo. Mas, assim,
toda aquela proposta de negócio que a gente fez, todo aquele plano de negócio, todo aquele monte de número no Excel, tudo aquilo lá... porque dependiam de pessoas que precisavam fazer algumas coisas e elas não fizeram, digamos assim. Uma série de problemas. Um dos principais problemas é algumas parcerias que a gente teve, que, assim, não vamos nem entrar em detalhes, mas... Foram aprendizados. Foram terríveis, de fato, né? Um aprendizado, né? Muito importante. Teve um erro meu, assim, né? Que até hoje eu me cobro muito. Na verdade, eu acho que você não deve se cobrar. Dentro de um conhecimento que eu tinha... que você não deve se cobrar, sabe por quê? Porque quando um ladrão te rouba, é muito comum você falar, pô, eu podia ter feito tal coisa. Mas você não é o culpado, o ladrão te roubou. Isso não te... Entende? A gente tem essa tendência sempre de quando alguém faz algo de ruim, a gente acha, pô, eu podia ter feito tal coisa, pô, eu não fiz isso. Você acaba se culpando por uma coisa, mas, cara, foi ele que te roubou. Entendeu? Dentro do que a gente tinha programado na época, né, não era minha função cuidar daquilo, né? Então... Enfim, mas eu podia ter feito algumas vezes. Mas, enfim, aí quando esse problema aí aconteceu... deu tudo errado. Não, calma, que tem uma parte bem legal. Quando esse problema aconteceu... Ela quer falar disso. Eu quero falar. Quando esse problema aconteceu, a gente chegou num certo ponto lá que é tipo assim... chamado beco sem saída. Ou chamado assim, tem uma luz no fim do túnel e é um trem. Exatamente. E chegou nesse ponto que a gente tinha que decidir. Vamos parar? Vamos continuar? O que a gente pode fazer para tentar salvar? O que a gente pode fazer para se levantar? Então, assim, chegou... daí parar custava 100 mil reais. Continuar custava 60. Naquele 40. Momento. Naquele momento. E a gente não tinha nem 40, nem 100. E eu precisava convencê-lo de que existia uma luz no fim do túnel. E eu precisava pagar as contas... Né, no fim do mês. Isso. E não aumentar essa dívida. Então, porque quanto mais tempo a gente demorasse para tomar essa decisão, pode ser que o rombo fosse cada vez aumentando mais. Nesse meio do tempo, eu arrumei uma proposta de emprego na Vale do Rio Doce. Em Parauapebas, no Pará. E assim, tinha que pagar as contas, né? E daí eu falava assim, não, acho que eu vou ter que Parauapebas. Essa aqui ficava... Pelo amor de Deus. Aí a gente tinha umas discussões e eu falava assim, Andriele, você é obcecada. Não, mas veja bem. Olha, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu queria chegar no plano. Eu fiz um plano aqui na minha cabecinha. Na época, assim, todo o mercado ele estava se voltando para o e-commerce, se voltando para o digital. E lembra que estava começando as blogueiras estavam fazendo muito sucesso. E a nossa vizinha, que hoje a gente mora na casa dela, olhe para mim agora. Eu fiquei 1 ano falando para esta pessoa aqui, 1 ano, falando para ela, fala você do produto, faz você a live, você é bonita, esse zoião azul, as pessoas vão te escutar, você tem conhecimento. Você sabe do que você está falando. E ela ficava assim, ai, não tenho vergonha. Eu tive que 1 ano. Engolir essa vergonha e fazer. 1 ano, porque tinha que pagar o boletão. Exatamente, né? Exatamente. Tinha que engolir a vergonha. Daí nessa fase eu fiz um plano de negócio. A única coisa que vence na vida é o boleto. Exatamente. O resto tudo perde, o boleto vence. O boleto vence. Tá engraçado hoje, viu? Tá bem engraçado hoje. Enfim, aí... Tomei muito café. Eu fiz um plano de negócio para conseguir convencê-lo de que era possível a gente continuar. Até porque, com nossas contas, continuar era mais barato que parar naquele momento. Beleza. Conversei com uma blogueira no final do ano, né? Uma blogueira que falava de pele, que tinha o rosto manchado e tal, tinha algumas manchas de melasma. Fui até ela, fui até Ponta Grossa, a gente foi. Capotamos o carro na volta. E aconteceu. É tudo trágico nessa parte. Aí a gente foi até lá. Meu pai falou que era um sinal. A gente foi até lá, levamos os produtos para ela, do que a gente tinha, e conversamos o seguinte, olha, a gente está
estruturando a empresa, a gente vai contratar outro terceirista, a gente vai ter que refazer. Eu não vou conseguir começar isso agora, eu vou começar, sei lá, em julho. Eu dei um prazo que mais ou menos a gente ia conseguir deixar o produto pronto em julho. Então, nesse período, ela poderia testar o produto, poderia ver se ela gostava, se ela ia querer falar. Perfeito. Tudo combinado. Voltando de Ponta Grossa, a gente capota o carro. Véspera de Natal. Foi assim, óleo na pista. Pegou óleo na pista, aquela garoinha bem fina, assim. A pista ficou um sabão. Eu perdi totalmente... Não aconteceu nada, na verdade. Não nada. Tombou o carro. Não capotou o carro. A gente tombou o carro. Mas o carro deu eu capotei uma vez, dei 6 cambotas com o carro. Mas dessa vez foi só uma. Nem capotou, foi só virou. Enfim, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas a gente exagera para ficar engraçado. E aí... então, a gente já via como é que o ano ia começar. Isso era de 2017 para 2018. Em 2018, iniciando 2018, eu não tinha nada. Eu não tinha terceirista, eu não tinha formulação. E o marido resolveu ter um burnout. Eu tinha comprado uma enganação. E ele trabalhando no banco, sustentando todas as contas da casa e tudo mais, e eu tentando fazer aquele negócio dar certo de novo. Eu lembrei da Deia, que ela já tinha trabalhado nessa empresa, ela sabia como eram feitos os produtos e resolvi conversar com ela. Não. Ela tinha feito todos os produtos. Né? Isso, só que para convencê-lo eu precisava montar esse plano, entendeu? Que eu tinha tudo resolvido. Eu só precisava de verba para fazer isso dar certo. Né? Enfim. Pelo visto, ela convenceu, né? Eu acreditava, de verdade, eu acreditava muito que a Dermociência ela era obcecada. Obcecada. Ela ainda é, tá? Ela ainda é. Um pouco menos hoje, né? Mais tranquila hoje. Ela ainda é. Eu não queria perder tudo aquilo que a gente já tinha investido, não queria perder toda a energia que a gente já tinha, né? Não é possível que um produto tão bom não fosse dar certo. Não fazia sentido, né, aquilo. Não era para dar certo naquele formato, né? Era para ter sido diferente. Aquele modelo de negócio anterior era um modelo fracassado e ele... Enfim, resumindo... Ele ia dar errado em algum momento por uma razão qualquer que fosse. Porque não era uma questão de plano de negócio só, né? Era uma questão de pessoas. Eu fico fazendo a piadinha do plano de negócio porque você vai, faz o plano de negócio, coloca um monte de número, aí o Excel lá fica bonito, né? Aquele número lá, tem um ROI. Aí você fala, não, ROI... E aí nós vamos fazer isso, fazer aquilo, né? E aí, assim, aí você não combina com os russos, né? Gostei dessa. Não combina com os russos. Você não combina com os russos, esquece de combinar com os russos, né? E os russos resolvem fazer outra coisa, né? Pela razão aleatória deles lá, né? Então, negócios são sobre pessoas, né? Claro, um bom plano de negócio ajuda, tá? Isso é importante. Sim. Isso com é importante. certeza. Você também, né? Senão você tem as pessoas certas, mas também não tem um planejamento correto. Então aí também não adianta. E daí para fechar essa situação, né? Para a gente ir para a parte boa. Vamos para a parte boa. Aí eu consegui. Já vai acabar as desgraceiras. Eu consegui trazer a Deia. Eu consegui convencê-lo. A gente conseguiu arrumar um excelente parceiro. Né? Um excelente parceiro como terceirista. Que é o nosso terceirista, a nossa fabricação, né? Roberto, Cris, a Patrícia. E aí, então, mandar um salve aí para vocês. E eles são incríveis. E super corretos. Enfim, foi tudo assim, era tudo para dar certo mesmo. E aí conseguimos relançar a marca. Uma coisa muito importante sobre o negócio é a honestidade. Se você não tiver honestidade e confiança, papel, contrato, não adianta nada. Porque executar um contrato... como é que é? Ganhar causa, mas não receber ganha, mas não leva, né? Ganha, mas não leva. Então, assim... Então, não adianta nada. Isso é uma coisa muito importante. A gente aprendeu muito isso, né? Tanto que nos nossos fornecedores, isso é uma das coisas mais importantes. Antes de qualquer coisa, é a confiança, é a entrega, é o cuidado, é o capricho. O contrato é bom também, viu? O contrato é bom também, tem que fazer. Mas o contrato foi feito para não ser usado, certo? Nesses casos, a gente nunca usou. Qualquer negócio que você está fazendo, qualquer relação humana, né? Quando você vai para a parte de discutir o contrato, assim, estou falando executar o contrato, né? É porque provavelmente a relação não está boa, né? Exatamente. Aí deu tudo certo, né? O caminho ali foi daí extenso. A gente acertou a proposta. Tem uma coisa muito importante de negócio também, que é o timing. Então, você pode ter o planejamento bem feito, você pode ter as pessoas corretas,
você pode ter o dinheiro, mas você está no timing errado. Então, vai ser ruim também. Daí a gente fez um malabarismo, né? Na verdade, assim, a minha opinião sobre negócio hoje é até assim... tem tanta variável, tem tanta coisa aleatória que pode acontecer num negócio, né, que as pessoas acabam confundindo isso com sorte, né? Mas tem questão de ter planejamento, ter o dinheiro das pessoas, o time, então é tanta coisa, né? Que assim... E às vezes o universo conspira, né? Para as coisas dar certo, né? Então, assim, hoje a gente tem a marca, né? A Dermociência é da Dri e da Deia. Eu sou o consorte real, né? Eu sou muito mais um conselheiro da Dri, assim. Eu faço a parte chata, né? Antes de você chegar na parte de você fazer a parte chata, que eu sei que você vai querer cortar todo o caminho, calma aí. Aí a gente lançou o produto em 2018, setembro de 2018. A gente relançou 3 produtos porque era o que dava para fazer. Fizemos um malabarismo financeiro de empréstimos para conseguir fazer aquilo ali dar certo. Beleza. Lançamos. Começamos a operar. Nesse período, você estava trabalhando muito, lembra? Erramos de novo. Mas aí foi um erro menor. A gente estava recomeçando. Imagina que a gente recomeçou. Não foi ruim. Não. Aí já começou a dar certo. Né? Mas ainda assim a gente fez algumas coisinhas erradas. Né? Mas aí foram coisas que foram rápidas de ajustar, de ajuste. Aí, nada que 6 meses não resolveu. E aí a gente tocou, 2019. E nessa fase você estava trabalhando muito, lembra? E você não conseguia cuidar da empresa. E aí... E aí, assim, era tudo comigo. E eu não sou uma pessoa boa de financeiro. 2018, 2019, eu estava trabalhando muito. Até porque... Em São Paulo, inclusive, e eu aqui sozinha. Eu estava... Mandar um salve aí pro Fábio Sanches aí, que me deu um helps. Uma pessoa helps, né? O Binho. Uma pessoa batráquio. Né? Uma pessoa inoxidável. Um salve aí para ele. Me ajudou aí, né, naquela época. E eu estava trabalhando, ajudei ele também, fiz um trabalho bem legal para ele, né? Então não foi só uma ajuda para mim, né? Fiz um trabalho bem legal para ele, na Fiat até. E aí não tinha como, né? Não tinha como fazer tudo, não dava. Eu também estava saindo de um momento muito psicodélico da minha vida. Tive um burnout em 2018, né? Mas foi um... 2018. Mas passou, deu tudo certo. Era muita coisa, né? Era muita coisa acontecendo, longe da família. 2018 foi um ano cabuloso. Foi. Um ano, assim, que eu não sei como é que a gente... Foi. Enfim, ele passou. Aí 2019 já foi um ano que as coisas começaram a melhorar, daí você já começou, aí eu comecei a não dar mais conta, porque aí a gente estava pensando em lançar outros produtos e eu já não estava mais dando conta de fazer a parte de vender, de cuidar do administrativo, que assim, o meu administrativo era assim, ó. O Eduardo é extremamente organizado. Pensa numa pessoa, engenheiro melancólico. Então, planilhas, de que uma planilha puxa para outra planilha, que leva para outra, não sei o quê, que tem um negócio em pizza, assim, que se ele consegue ver as margens. Eu não. Eu era assim. Que conta que tem que pagar? Quanto dinheiro tem? Quanto dinheiro tem? Tem. Gestão por conflito, chama. Gestão por conflito. Eu sou ótima em gerir um conflito. Porque não tinha dinheiro para pagar tudo. Então, aquela piadinha do plano de negócio, lembra? Que você faz o plano de negócio, o Excel, um monte de número, né? Aí na prática é assim, né? Na prática o início é assim. Aí você me pergunta hoje assim, onde você arrumou dinheiro? Eu falo para você, para partir de 2018, né? Depois que a gente reformulou a marca, né? Eu respondo assim, olha, não sei. Eu fiz uns trabalhos aí, umas coisas aí deram certo, né? E foi fundo, né? Foi fundo Will. Enfim, aí eu fui refazer o plano de negócio da Dermociência em 2020. Foi quando dessa nova versão, né? Porque daí eu trouxe a ideia da gente lançar o Eight, né? Com a Vanessa Machado. E aí, com certeza, na época, a gente já estava com 7 produtos. E a gente ia lançar o Eight, o 8º produto.
Sem contar aquela ideia que eu tive no carro, né? Antes de 2019. A gente voltando de São Paulo, né? A gente... Foi setembro. 2018, 2019, a gente estava vendendo almoço para comprar janta, né? E tava muito difícil. Aí, assim, uns rolos, né, tal. Tinha dinheiro para produzir... Não, a gente já tinha comprado tudo para lançar os óleos, os vidros, a matéria-prima. A gente comprou toda a matéria-prima. Faltava o dinheiro para produzir, para lançar eles. Faltava o dinheiro para pagar a fábrica. Isso, porque era à vista. Aí eu cheguei para você e falei, meu Deus, o que a gente pode fazer, não né? É bem à vista, mas é isso aí. A gente já não tinha mais para onde pedir. A gente já tinha 7 empréstimos nessa época. Não tinha mais de onde pedir. Não tinha mais o que fazer para arrumar dinheiro. Tinha que esperar entrar no caixa. E aí eu falei, eu voltando de São Paulo, falei, o que a gente podia fazer, né, para arrumar esse dinheiro para produzir e fazer a venda desse produto? Porque ele vai melhorar o faturamento, né? Porque é um produto novo, é uma coisa nova e tal. Aí você falou. O que você falou no carro? A gente assistia muito o Érico Rocha, né? Ele dava umas ideias boas aí. E aí ele falava alguma coisa de vender um produto que não estava pronto e tal. Aí eu falei para a Adri assim, por que a gente não faz uma pré-venda? A gente começa, porque já está tudo aí. A ideia da pré-venda foi dele. Porque já está tudo aí. Eu só dei a ideia porque eu sabia que estava tudo aí, né? Senão eu... aliás, só para vocês saberem, eu só permito pré-venda depois que está tudo já bem... Agora... Não ter tudo, né? Porque às vezes você tem uma embalagem para entregar, né? Isso acontece, mas pelo menos tem uma data, tá tudo certo, né? Não é assim na loucura, né? Aí a gente resolveu fazer pré-venda. Dos olhinhos, da primeira versão dos olhos. E aí as nossas clientes, porque o que eu pensava? Eu pensava assim, ninguém me conhece, né? O e-commerce já é uma pré-venda, porque você está comprando algo e está dando o teu dinheiro em algo que você não recebeu e que você vai demorar alguns dias para receber. E como muitas pessoas já levaram golpe pela internet, eu pensava, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar uma pré-venda? Como é que eu vou fazer elas confiarem em mim a ponto de comprar algo que ainda não está pronto, né? Então, a gente deu um desconto maior, que é o que a gente faz até hoje. E as clientes adoraram, que já eram clientes nossas. Elas adoraram, eu tenho clientes até hoje que elas falam, eu me lembro da primeira pré-venda. É verdade, foi legal. Foi legal. E aí, muito obrigado a todas vocês. Foram elas vocês que nos ajudaram a construir a Dermociência, né? Então, acho que a gente tem que agradecer as clientes, né? As nossas clientes, né? Eu sempre brinco, porque às vezes é muito difícil, né? E às vezes você fica sem dormir, né? E ficava, né? Hoje não, nem tanto. E aquela dificuldade, né? Um monte de coisa difícil, longe da família, né? E aí eu sempre falo para a Adri, né? Eu falei assim, alguma mulher orou para Deus porque eu acho que ela queria, enfim, tirar o melasma do rosto dela, né? Ela orou e tudo isso aconteceu, né? Só pode. Porque só pode. Que tinha coisas que não tinham explicação. Porque a dermociência é praticamente um milagre, né? Porque pensa bem assim, todos os planos de negócio que eu fiz deram errado. Não, um deu certo, né? Um deu certo. E aí a gente conseguiu aí, né, com a ajuda das nossas clientes, né? Foi a primeira pré-venda e elas muito especiais. Adoraram. Aí eu lembro certo, daí deu tudo certo. Exatamente o dinheiro para a produção. Exatamente o dinheiro da produção. E aí eu lancei a pré-venda. Aí logo em seguida eu já fiz as entregas, né, o mais rápido possível e tal, e deu super certo. Aí foi onde eu conversei com a Vanessa, daí eu falei, eu preciso que você me ajude porque eu já não vou dar conta, já não estava dando conta de cuidar de tudo, né? Daquele jeito. É uma bagunça. Aí foi onde a gente começou, em março do ano de 2020, que estava pré-pandemia. Aí a gente contratou uma pessoa para fazer isso, né? Aí a gente contratou uma pessoa para fazer o quê? A Letícia veio, daí começou a ajudar a gente sim, com essa parte para fazer a parte administrativa e tal, cuidar dos relatórios, enfim, que você continuava trabalhando em São Paulo. Eu continuava trabalhando e precisava de alguém para me ajudar e tal. Aí a gente lançou o Eight. Aí depois do Eight foi um milagre. Não, mas aí foi engraçado de novo, né? Por quê?
vamos fazer o pré-lançamento do Weight e tal, a Vanessa junto, né? Aliás, beijo pra Vanessa. Ai, e aí, o que acontece? Pandemia. Aí eu pensava assim, não é possível. A hora que o negócio vai... Não vai. Aí não vai. Não, foi. E aí foi. Porque no primeiro momento da pandemia, o digital, quem estava no digital já se beneficiou porque foi todo mundo para casa, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? No fundo foi muito bom, a gente não sabia disso na época, né? Porque aí você fica com medo, né? Uhum. E aí, assim, infelizmente, né? Uhum. As pessoas acabaram ficando em casa. Tá falando bastante, né? Infelizmente, as pessoas acabaram ficando em casa, mas aí, de uma certa forma, isso até foi bom para a gente, que era uma empresa totalmente digital. Uhum. Então, acabou dando certo, né? Aí a gente acabou 2020, 2021 crescendo bastante. Aí 2020 foi um ano... E uma coisa boa, né, que a pandemia trouxe foi que você veio para casa. Porque aí, com a pandemia... todo mundo foi mandado para casa. Todo mundo foi para casa. Então, a primeira coisa que aconteceu foi você ter vindo para casa. Depois disso, nunca mais ele voltou para São Paulo. Que daí eu comecei a trabalhar em home office, né? E aí, pensa assim, eu gastava 4 horas para ir para São Paulo, 4 horas para voltar de São Paulo. E fora o deslocamento em São Paulo para ir para o trabalho, para voltar e tal. Então, assim, parece pouco, né? Mas pelo menos 10 horas por semana aí. De diferença que... Fora o custo. Fora o custo, lá, mas falo mais pelo tempo, né? Porque aí eu consegui fazer as duas coisas. Uhum. Trabalhar, cuidar da empresa aqui junto com a Dri e também dar conta do meu trabalho, né? Uhum. Eu só fui sair do trabalho agora em 2021. Não, 2022, né? 2022. Eu só fui sair do trabalho em setembro de 2022, que aí eu fiquei full time aqui na Dermociência. Uhum. E agora, meus amores, eu não sei mais nada dessa empresa. Eu não sei quanto eu pago de luz, eu não sei quanto eu pago de água, eu não sei mais nada de conta. Eu tirei esse peso das minhas costas. Por isso que eu falei. Ai, que aí eu faço a parte chata. Eu vou no banco, eu negocio coisas. Né? Eu não sei mais nem a senha. Falar nisso, já vou fazer aqui, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Tô precisando de um aumento. Você acha eu quero que férias. Vende mais que você ganha mais. Eu vou fazer greve, hein? Eu vou fazer mutim nessa empresa. Você vai ver. A pessoa, se ela demite o CFO dela? Não tem como demitir. Pessoas, ela me demite? Eu não sei fazer nada, eu não sei nem fazer nota, não sei fazer nada. Eu só sei vender. Agora eu cuido do marketing, das vendas, das minhas clientes. Enfim, agora eu faço só o que eu gosto. A Adri faz só a parte importante. Só. A parte que eu gosto mais de fazer, né? Porque é difícil para um empresário, quando ele está começando, ele não tem condição de contratar um monte de gente para fazer tudo que precisa ser feito. Ele tem que fazer. E aí, assim... E vou falar para você... Eu não sinto saudade dos perrengues, óbvio que foram difíceis, mas eu lembro que eu tinha... eu conseguia ver coisas boas nisso, sabe? O bom de você, às vezes, estar numa situação difícil, mas você conseguir enxergar que existe uma luz, que você vai chegar, que esse caminho, que esse período difícil vai passar. Existiram momentos em que a gente não tinha isso, que a gente não tinha esse olhar, né? Essa sensação de que realmente a gente vai conseguir passar. Tinha momentos assim que você falava, vai dar de novo errado, eu vou quebrar de novo e tudo mais, né? Enfim, mas a gente chegou aqui. E eu quero agradecer, eu nunca fiz isso, viu? Ao vivo. Já fiz para você, mas eu nunca fiz ao vivo. Em vídeo. Quero agradecer a única pessoa que acreditou em mim. A única. Não, se não fosse por você, nada disso seria possível. Você sabe disso. Não sabe? Eu amo você. Obrigada por ter confiado em mim, por ter acreditado em mim. Mesmo quando o teu coração ou a tua cabeça, teu coração não, mas a tua cabeça diziam, pelo amor de Deus, para de fazer o que você está fazendo, que vai dar M. Muito tempo na área de risco, né? Você fica com os vícios. Mas mesmo assim você acreditou. E a gente só vai crescer.
E sempre vai dar muito mais certo. Vai, com certeza. Obrigada. Amo você. Também te amo. Um beijo, meus amores.